Nós estamos estudando, né, e aprendendo que a humilhação não é só uma situação pejorativa, ruim, negativa na nossa vida, mas pelo contrário, a humilhação também é um instrumento de aprendizado para a vida, é um instrumento onde o sábio, a pessoa inteligente, tira aquela oportunidade da humilhação para fazer uma leitura e ver aquilo que ele precisa melhorar, aquilo que ele precisa superar, aquilo que ele precisa vencer. E da humilhação ele é exaltado porque ele sai em vitória. Agora, sem a humilhação, às vezes é difícil nós nos enxergarmos ou enxergarmos as situações à nossa volta. E Deus nos sensibiliza através de momentos de humilhação, não para nos afogar, não para nos aniquilar, não para acabar conosco, mas para nos sensibilizar, ou sensibilizar a nossa vida, mexer conosco, com o nosso brio, para que nós possamos ter ouvidos para aquilo que Ele quer falar com cada um de nós. Se você se sente humilhado por qualquer situação ou por qualquer razão, entenda que a humilhação tem um propósito, ela tem uma razão na nossa vida. A humilhação vem para nos ensinar, ser uma abertura, um espaço na nossa vida de sensibilidade em que nós podemos sair vitoriosos, nós podemos ter condições de sairmos assim, vencedores disso, ou realmente nos enterrarmos e acabarmos ali com aquilo que entendemos, existimos ou vivemos. Por isso que, ao estudar a história da humilhação de Caim, e Caim, a história de Caim nos ensina a realmente entendermos esse mecanismo que a humilhação pode ter na nossa vida e que nós podemos aprender, então isso nos ajuda. Por isso nós estamos meditando em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 16, onde nós entendemos todo esse contexto dessas primeiras coisas, dessa primeira morte, desse primeiro homicídio, desse primeiro pecado, desse primeiro culto, desse primeiro tudo. Porque Gênesis, a palavra diz, o início, o princípio de todas as coisas, aprendendo todas as coisas, quer dizer, como todas as coisas se iniciaram. E aqui nós temos vários aprendizados e muitas coisas que começaram nesse período, que nem a briga entre os irmãos, a primeira adoração, o primeiro serviço, a primeira morte, a primeira humilhação que há entre as pessoas. E esse texto é extremamente rico, porque ele pode nos ensinar muitas coisas importantes para a nossa vida, coisas que são essenciais para que a gente possa entender a humilhação e entender como ela acontece na nossa vida e o propósito que ela pode ter dentro daquilo que Deus quer nos fazer ser melhor, ou superarmos, ou vencermos aquele obstáculo que às vezes nós mesmos não enxergamos. E a humilhação vem para que você possa olhar a si mesmo com os olhos, né, de quem realmente está se enxergando o que precisa ser enxergado. Então, veja comigo então, Gênesis capítulo 4, e nós vamos ver todo esse capítulo. Hoje eu estava pensando, né, nós estamos vivendo na cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo hoje, em termos de Brasil e em termos de mundo, está sendo uma das cidades mais perigosas, agressivas, sanguinárias, coisas loucas têm acontecido no nosso estado. E você vê como está a nossa sensibilidade em relação a esses fatos. Quando você ouve, né, que um dentista foi morto e tacaram fogo nele, né, tantas jovens foram mortas na periferia ou no subúrbio, ou mesmo em regiões centrais como a nossa aqui, e essas pessoas, esses indivíduos começam a ser só número ou noticiário, e eles deixam de ser pessoas. E quando você conhece o familiar dessas pessoas que sofreram essa agressão, sofreram esse crime, você vê que ali há choro, há dor, há perda, não há consolo, não há palavra, não há nada nesse mundo que possa substituir a perda daquela pessoa. Só que para nós, aquela pessoa é um fato, é uma notícia, um número, é uma estatística, até que aconteça na nossa família, até que aconteça com o nosso vizinho,
alguém muito próximo. Aí você começa a ficar sensibilizado. Por que estamos perdendo a sensibilidade de como as pessoas estão vivendo e do tipo de cidade que nós estamos vivendo? Veja, você sai de casa entre muitas preocupações, além de chegar no horário certo no serviço ou na faculdade e tal, você sempre sai com uma preocupação: será que vai me acontecer alguma coisa? Será que alguma coisa pode acontecer? Um rápido, um sequestro, um assassinato, um atropelamento? Quer dizer, será que eu vou ser mais um número dentro dessa situação em que a nossa cidade está? Porque é muito sério isso. Se você analisar como São Paulo está, o estado de São Paulo está, quer dizer, é a cidade mais rica do Brasil, do estado, e também da América Latina, e uma das do mundo todo, uma das cidades fortes, crescentes, e ver essa criminalidade. Eu não vejo assim o crime pelo crime, mas eu vejo assim, a perda das vidas. E mais do que a perda das vidas, eu vejo como nós estamos insensíveis com essas perdas. Como o nosso coração, acho que é tanto programa como é que a gente fala esse programa de televisão? Noticiários, programa de faz sensações, né? Aquela coisa toda, que a gente acaba acostumando com essas informações e a gente acaba perdendo a nossa humanidade, o nosso sentimento, a nossa compaixão de se colocar no lado de uma pessoa que perdeu alguém querido. A mesma coisa em relação às drogas, ou a grandes dramas da nossa vida, que nem o crack, né? Que hoje é o maior veneno não só do Brasil, mas do mundo todo. E a gente vê que uma pessoa que tem alguém, e hoje, né, a cada, assim, grossamente, a cada 10 pessoas, uma você conhece ou usa, ou você conhece que sabe. Quer dizer, existe uma relação de conhecimento e de saber que usa crack, e você vê que essa é uma arma destrutiva, que aniquila, que acaba. Não é que só vicia ou só põe a pessoa numa situação deplorável, né? O crack mata definitivamente. Por isso que tem alguns traficantes até preocupados com isso, porque para eles estão perdendo alguns clientes, e em algumas comunidades eles estão proibindo vender crack. Tal essa droga é agressiva. E quando você passa aqui no centro de São Paulo, ou passa em algumas regiões, você vê pessoas ali de rua que usam o crack, e você fala: é mais um, é outra pessoa, é o crack aí de novo. Mas você já não tem mais aquela compaixão, aquele sentimento de imaginar que aquele é um indivíduo, é uma pessoa, é um ser. Nós começamos a perder a compaixão e o amor, e começamos a ser pessoas indiferentes com o próximo e preocupados somente conosco mesmo, com o meu carro. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela me falando, né, que o chefe dele, o dono da empresa dele, tem aqueles carrões todos chiques, né, e todos eles são a prova de bala, a prova de assalto, a prova de qualquer coisa, desde o chão, o teto, eles gastam uma fortuna, gastam mais do que um outro carro só para se proteger, né? E isso está se tornando algo muito comum. E isso, não só as perdas em si são tristes, não só as famílias sofrendo são coisas tristes, mas o mais triste é que nós estamos perdendo o sentimento, nós estamos perdendo a compaixão, nós estamos perdendo o amor a essas vidas preciosas. E começamos a agir como todo mundo age, falando, só julgando. Olha aí, olha o que está acontecendo, olha outro malandro, olha outra pessoa, olha aquilo, também ele fez aquilo. Quer dizer, nós começamos a julgar o mundo e as coisas, e perdemos a compaixão e o amor às pessoas, até que aquilo chegue muito pertinho de você, e aí você começa a sentir esse drama, até que aquilo se aproxima da sua vida de alguma forma, direta ou indiretamente ali, e você vê o drama que aquilo traz em termos de humanidade, em termos de pessoa. Veja, nós estamos nos tornando seres insensíveis, achando que a insensibilidade vai nos proteger,
achando que o fato de eu tentar não acreditar ou entender aquilo só como um número ou uma notícia vai me proteger do drama e do sofrimento. E isso faz com que o nosso coração vá ficando um coração de pedra. Gente, como é que você pode passar e na rua ou saber dessas notícias, né? E muitas vezes a gente mesmo está fazendo isso, está lá tomando lanche, jantando, tomando um suco, está se divertindo, e o drama está ocorrendo ali, a tragédia está ocorrendo. A experiência de Caim e Abel nos remete aonde essa insensibilidade começa, o início da nossa insensibilidade. Caim foi insensível à situação de Abel. Caim foi insensível àquilo que ele havia feito, de ter matado o seu irmão. E ele achou que, desconsiderando o lado humano, falando, o que eu tenho a ver com ele, que responsabilidade eu tenho com ele, isso ia protegê-lo ou guardá-lo, de alguma forma, do drama, da insensibilidade, da falta de amor. E Deus olha para quem e fala, olha, a própria terra que você enterrou o seu irmão, aquela terra que você depende dela, clama por ele, e ela mesmo vai te dar a recompensa que você merece. Então, de repente, nós estamos recebendo nas nossas próprias vidas a recompensa da nossa insensibilidade, a recompensa do fato de sermos indiferentes a esse mundo aí fora, e se preocupando somente conosco, com a nossa proteção, com o nosso dia a dia e com a nossa vida, e os dramas alheios são só noticiários e números. Como Caim quis falar, não, esse só foi o primeiro, vai ter milhares depois para frente, Quer dizer, Caim quis levar a coisa assim, o que tem a ver com ele? Ele é adulto, não tem nada, quer dizer, todos nós temos a ver com todas as coisas. Esse texto de Caim e Abel, ele é usado pelos grandes teólogos do mundo, em que são convidados a participar de conferências de segurança mundial, para trazer o aspecto humano e religioso do drama da nossa sociedade. Então, quando a ONU se reúne, quando a área de serviço de segurança ou de preocupações de segurança ao redor do mundo, e são chamados cientistas de diversas partes para se discutir a sociedade, os dramas da sociedade, sempre é chamado um teólogo, para que ele dê uma perspectiva da origem e dos motivos desses momentos em que estamos vivendo. E esse texto é um texto que reflete essa verdade. O ser humano está deixando de ser humano, porque ele deixa de olhar o próximo, ele deixa de se importar com o próximo, ele deixa de sentir a dor do próximo. E quando nós pensamos somente na nossa própria dor, na nossa própria segurança, na nossa própria estabilidade, falando, olha, eu tenho que me cuidar, e se eu me cuidar já está bom demais, nós estamos sendo Caíns. Falando para Deus, olha, eu não tenho nada a ver com ele, tem a ver comigo, ele que se cuide, apesar que eu mesmo é que o matei. E o fato de nós vivermos uma vida indiferente ao próximo, faz com que, como Caim, nós estejamos matando o nosso irmão, estejamos ferindo o nosso irmão. Interessante que entre os conflitos entre judeus e árabes, os judeus, o muçulmano, essas grandes batalhas e guerras religiosas, eles usam esse texto como esclarecimento de toda a origem, inclusive a origem de sermos irmãos. Somos ligados uns aos outros, mesmo sendo diferentes, nós viemos de uma mesma origem e devemos cuidar uns dos outros. E esse texto leva os teólogos nessas discussões que as pessoas devem se importar mais com outras pessoas. Eu vejo que o papel da nossa igreja
deve ser uma igreja que deve nos levar a nos importar com o próximo, a nos importar com essas causas que nos cercam, que estão próximas de nós, das crianças, das drogas, da criminalidade, do sofrimento dessas famílias e de tantas outras coisas que nos cercam. E nós começamos a agir como Caim. O que eu tenho a ver com isso? Eu vou cuidar só da minha vida. Quando você vê aqui, veja comigo, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, quando Adão e Eva, sua mulher, ela engravida e tem à luz a Caim, e aí você vê que Caim, ele era agricultor, Abel era pastor de ovelhas, quer dizer, um cuidava da agricultura, outro cuidava do rebanho, da pecuária, e de repente esses irmãos vão fazer um serviço, eles vão fazer um culto, eles vão prestar uma adoração, um reconhecimento a Deus. E ali a Bíblia diz que Deus aceita tanto a pessoa como a oferta de Abel, mas de Caim não aceita nem a pessoa e nem a oferta dele. Às vezes aquilo que estamos ofertando a Deus, aquilo que estamos dando a Deus, nós achamos que é suficiente, é significativo, do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso talento. Então nós damos a nossa medida de entender que isso é o que eu quero dar, não é o que eu posso dar, mas é o que eu quero dar. Enquanto que Abel há uma preocupação de dar o melhor daquilo que ele fazia, que era cuidar do rebanho. E Abel pega do seu melhor, a intenção, o desejo, realmente o fato, e dá o melhor. Ele não dá o suficiente, o razoável, ou o que ele julga, mas aquilo que ele entende que tenha que ser feito como reconhecimento. E a gente vê uma crise aqui. Aquele que entrega só aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, aquilo que ele entende que é a parte dele, mas não entrega aquilo que realmente demonstra esse reconhecimento. Então nós vemos duas pessoas servindo a um Deus, servindo a uma causa, servindo a relação com a humanidade. Só que um serve de uma maneira qualquer, serve de uma maneira talvez não tão preocupado em fazer o melhor, mas fazer o que ele acha, o que ele entende, o que ele compreende, o que ele quer, porque ele é que determina essas coisas. Enquanto que o outro procura entregar a Deus aquilo que realmente não ele quer, mas aquilo que ele entende que Deus merece, aquilo que ele entende que ele precisa entregar a Deus porque é de Deus. Do Senhor veio essas coisas, do Senhor vai, quer dizer, quando há esse desejo. Então, a gente poderia ficar falando muito sobre essa dedicação, esse serviço, mas assim, a nossa vida começa, o que eu estou dedicando? O que eu estou servindo a essa causa de Deus? O que eu quero, a medida que eu quero, o tamanho que eu quero, a forma que eu quero, como eu quero, ou aquilo que tem que ser? Porque isso vai fazer toda uma diferença no eu ser aceito e a minha oferta ser aceita, ou eu ser humilhado para que eu possa acertar a minha vida. Muitos de nós somos humilhados porque é a maneira de Deus nos mostrar a nossa insignificância e o quanto e o que precisamos melhorar na nossa vida para sermos aceitos. A humilhação é uma oportunidade, não uma derrota. A humilhação é uma oportunidade de você poder reconsiderar e acertar a sua vida. A humilhação em si não é o resultado final, mas é o início de alguma coisa que pode ser consertada na sua vida, arrumada na sua vida, para que você possa ir bem. Caim não entendeu assim. Ele achou, humilhação, então,
Essa é a minha resposta, essa é o que eu tenho, é o que é. E ele assume a humilhação não como uma oportunidade de fazer o certo, mas uma oportunidade de deixar o errado entrar na vida dele. Quer dizer, quando nós não fazemos o que é certo, com certeza nós vamos fazer o que é errado. Com certeza. Se eu não faço o serviço certo, eu vou fazer o serviço errado. E é isso que Deus fala. O Senhor disse a Caim, versículo 6, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Porque Deus estava falando só para ele, olha, vai e faz. Mas Caim falou, não vou fazer, não quero fazer, eu já fiz a minha medida. E quando Deus o coloca em situação de humilhação, no sentido de não aceitá-lo e aceitar a sua oferta, não é porque Deus não amava, é porque Deus o amava e queria que ele acertasse, que ele arrumasse aquela situação. Mas Caim não entendeu a humilhação como um caminho para a vitória, mas ele entendeu a humilhação como uma afronta. E aí, o que acontece? Veja, versículo 6. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Por isso que Deus pergunta, mas por quê? Porque aí ele continua, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba, o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui está um segredo que diz assim, mas se não o fizer, quer dizer, se você não fizer a coisa certa, se você não sentir a coisa certa, se você não tiver certo naquilo que você está fazendo, o que está ocorrendo? Diz assim, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. O pecado é aquela situação errada que vai acontecer na sua vida e vai te prejudicar. Aonde ele está? Na porta da sua vida. Ele está na entrada da sua vida. E quando você não faz o certo, você abre a porta do pecado, o pecado vem e você faz a coisa errada e vai assumir as consequências daquela coisa errada na sua vida, que é o pecado. E Deus está falando, se proteja do pecado, deixe ele para lá da porta, não, toma cuidado porque ele fica na porta, esperando uma oportunidade. Agora, se você abrir a porta, o pecado entra, e esse pecado, ele vai trazer consequências para a sua vida. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. É como aquele vento que fica às vezes te empurrando a porta, né? Que ele quer entrar e você não deixa, ele quer entrar, quer dizer, aí o vento entra. O pecado é assim, ele está ali na porta, ele está insistindo que você não faça o certo, que você continue errado, porque se você assim fizer, ele vai entrar e o pecado traz consequências à sua vida. Ele diz assim, ele deseja conquistá-lo. Interessante, essa palavra conquistá-lo, o pecado deseja conquistá-lo, é no sentido que ele vai trabalhar de uma forma racional, de uma forma lógica. Ele vai falar, veja, você não tem dinheiro, você é um coitado, você não tem tempo, você não faz outras coisas. Quer dizer, o pecado vai te tentar convencer pela razão que você não precisa fazer o certo. Veja, você é só um, você não vai mudar o mundo, você não vai mudar São Paulo, você não vai mudar as coisas, cuida da sua vida. Quer dizer, quando ele diz que o pecado, ele deseja, quer dizer, ele está tentando arrodear você, ele está tentando trabalhar com você, quer dizer, ele tenta conquistá-lo. A conquista é através da razão e da lógica. Já viu? Se eu perguntar assim, quem tem dinheiro aqui sobrando? Ninguém, né? Mas assim, gente, precisamos levantar uma oferta para ajudar alguém. O pecado que quer conquistar, ele vai falar, olha, veja, você está sem grana, você não pode fazer nada por ninguém. Na verdade, você que precisa de ajuda. Olha, não ajuda ninguém não, Deus vai entender. Sabe, para que você vai fazer isso? Olha, não tem razão.
Se eu falar, gente, nós precisamos fazer uma limpeza aqui na igreja, eu preciso de alguém no sábado e domingo para nos ajudar aqui. O pecado que deseja você vai falar, olha, você não tem tempo, Deus sabe, você trabalha, estuda o dia inteiro, olha, caramba, você nem dorme direito, você já percebeu? Olha, você anda com sono, com todos esses efeitos. Quer dizer, ele vai persuadi-lo, ele vai conquistá-lo com conversas da razão e da lógica e não da obediência. E nós devemos obedecer a Deus. A força e a providência vêm do Senhor na nossa vida. E quando eu obedeço, a força que eu não tinha agora eu tenho, o dinheiro que eu não tinha agora eu tenho, o tempo que eu não tinha agora eu tenho, porque tudo vem do Senhor. Mas quando eu começo a deixar o pecado me conquistar com a sua fala, de que eu não posso, quer dizer, e essa é a nossa atitude em relação ao mundo à nossa volta. Eu não posso ajudar ninguém, eu não sou polícia, eu não sou político, eu não sou agente social, eu sou lá o que dessas pessoas? Eles que não se cuidam. Até o dia que você é assaltado. Até o dia que você vai para o hospital e não tem atendimento médico. Até o dia, que a ferida bate em você. Aí você vai falar, caramba, quanta gente passa por isso, sofre por isso, tem dor por isso. Eu estou tendo o privilégio, de ser abençoado, de ter um plano de saúde que não funciona muito bem, que constantemente me humilha bastante, mas tudo bem. Mas vou fazendo exame, o exame dá errado, corre para cá, corre para lá. Mas nesse percurso todo meu de exame e de médico e de consultas, eu falo assim, Deus, eu ainda tenho um plano de saúde. E aqueles que não têm, Senhor? Como é que fica? Pai, quem depende do posto, depende do hospital, não é porque não tem dinheiro, gente. São Paulo tem dinheiro para fazer o hospital de ponta em todos os bairros. Mas, sabe, a gente é indiferente. Está tendo greve aí, O pessoal está brigando por causa de 20 centavos do aumento da passagem, 20 centavos, gente. Gente, você põe 20 centavos 30 vezes, para alguém que ganha 500, 600 reais, você vai ver que para muitas pessoas isso é muito dinheiro. E a gente acha, mas que pessoal, ficar brigando por causa de 20 centavos, quer dizer, nós somos indiferentes à dor, o sofrimento e a luta das pessoas. Então, quando eu olho para essa história de Caim e Abel, eu vejo que Caim, ele não se apercebeu daquilo que Deus estava falando, olha, o pecado está à porta, ele está muito próximo de todos de nós, ele está tentando conquistar você, ele está tentando dominá-lo, ele está tentando entrar, e se você permitir, vai acontecer alguma coisa, mas para você tem que dominá-lo. Então o que é dominá-lo? Como é que eu domino o pecado? Falando, não, fica aqui é você. Eu não consigo eliminar o pecado, eu não consigo extinguir o pecado, eu não consigo tirar o pecado à minha volta, mas eu consigo controlá-lo. Falando não para ele, não para o pecado, e sim para aquilo que tem que ser feito. A gente peca porque a gente quer. Ninguém peca aqui porque não quer. A gente peca porque a gente quer, porque é gostoso, porque é fácil. Às vezes não preciso fazer nada para pecar, porque o pecado está aí. Só que a consequência dele é o que nós não gostamos, é o que nós não queremos. Então, eu preciso entender que eu não vou conseguir tirar o pecado do mundo, mas eu posso controlar o pecado, para que ele não invada a minha vida, falando não para ele. Não, mas assim, você não precisa fazer, não, eu vou fazer, você fica quieto aí. Eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou investir, eu vou me preocupar, eu vou ter compaixão. E há muito tempo atrás eu comecei a orar, Deus me dá um coração sensível, porque eu vivo nessa cidade também, e é muito comum você passar e andar e se tornar insensível
ao lado humano do outro. E isso faz com que você seja menos humano. Quando você é insensível ao próximo, você é insensível a você mesmo. E você se trata assim. Veja, Caim não ouviu, não atendeu, e o pecado estava na porta, conquistou, entrou na vida dele, e o que ele fez? Matou o seu irmão. Ele matou o seu irmão e foi a primeira morte que a gente tem na Bíblia. O ser humano não tinha experimentado essa morte, esse tipo de situação, essa experiência de uma coisa, né? Tinham já matado animais, já tinham matado bichos, mas um ser humano era a primeira vez que isso ocorria. E Caim se assustou e enterrou o seu irmão na terra. Podia ter queimado, podia ter feito qualquer coisa, jogado no rio, mas enterrou na terra. Porque a terra é aquilo que ele tinha familiaridade. A terra é aquilo que ele trabalhava. De saber se ele cavar um buraco bem fundo, ninguém vai descobrir. Eu sei aonde na terra enterrar meu irmão, que ninguém vai achar. A terra era o meu local de domínio e de trabalho. E Caim enterra o seu irmão, enterra o seu irmão na terra, né, em que ele era familiarizado e tinha costume. Ele achou que se enterrasse, se ele não visse, o problema não seria dele. Não, eu não estou vendo. Eu não estou vendo. A minha terra está tampando o meu irmão ali, eu não estou vendo. Mas Deus se aproxima e fala: como assim? Cadê seu irmão? Cadê o seu próximo? Não tem nada a ver com isso. Não, tem a ver sim. Porque a terra que você tem colocado o seu irmão, a terra que você tem enterrado o seu irmão, ela está clamando por mim. Então veja, nós enterramos muitas pessoas. Enterramos as necessidades das pessoas. Enterramos os sentimentos das pessoas. E depois falamos assim: olha, não tem nada a ver com isso, eu nem sei onde está. E Deus fala: olha, aquela necessidade daquele próximo está clamando por justiça a você. E sabe o que vai acontecer? Você vai pagar pelo preço que aquele está pagando. O preço de Caim, que dependia da terra, foi que da própria terra ele já não tiraria mais o que ele precisaria para o resto da vida dele. A nossa indiferença traz consequências para as nossas próprias vidas. Sou indiferente ao próximo, à necessidade do próximo. Essa indiferença vai ser cobrada na minha própria vida e já eu vou estar vivendo esse tipo de situação. E Caim recebeu isso como recompensa do seu pecado. Não era o que Deus queria, não era o que Deus tinha planejado, mas foi o que Caim racionalizou, fez a lógica do não se importar com o seu irmão, fez a lógica de falar que não tinha tempo e nem recurso para fazer o serviço a Deus, e isso trouxe consequência à sua vida. Caim vem se arrepender, né? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele se arrepende amargamente do que fez. Ele não sabe, né, a dimensão, a profundidade, mas ele sabe que a consequência é maior do que ele possa aguentar. E ele pede clemência a Deus, ele pede ajuda a Deus. Deus pode ajudar, mas Deus não tira aquilo que você fez. Deus falou: vou te ajudar, mas o que você fez, você tem o que você merece. E a partir de agora eu te ajudo, mas aquilo que você plantou, você vai colher. Então, irmãos, eu vejo que a história de Caim e Abel nos leva a refletir a história de sermos humanos e nos importarmos uns com os outros, e o grau de importância, né, que a gente dá para esse tipo de coisa. Quando eu não me importo com o meu próximo, eu não estou me importando comigo mesmo. E o grau de não importância com o próximo é o grau das coisas que não vão ser importantes na minha vida para mais ninguém também. E eu vou receber a mesma consequência na minha vida. Se hoje você sofre indiferença, se hoje você sofre todo tipo de injustiça,
é porque você escondeu os seus olhos. Você também não quis ver. Você também não quis estender a mão. Jesus resumiu o mandamento dizendo: amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando você não faz para si mesmo. Quando você faz para si mesmo. Então, muitas das coisas que nós passamos na nossa vida não é culpa de Deus. Pelo contrário, Deus está tentando nos humilhar, nos mostrar, nos alertar, mas a gente insiste na conquista que o pecado quer ter, na razão, na lógica, no entendimento e não na obediência. Mas quando eu obedeço, a força que eu não tinha, agora eu começo a ter. Quando eu obedeço, o tempo que eu não tinha, agora eu começo a ter. Quando eu obedeço, o dinheiro que eu não tinha, agora eu começo a ter, porque todas as coisas vêm dele e vão para ele. É um ciclo da nossa vida. Quando eu ajudo o meu próximo, eu estou me ajudando. A forma de você se ajudar a sair dessa situação que você está vivendo de humilhação é você ajudar uma outra pessoa. Esse é o ciclo de se manter humano e dependente de Deus na nossa vida. Quando você chora só como Caim e se lamenta do buraco em que você se meteu, isso não resolve a consequência. Deus pode te perdoar, mas a consequência você ainda vai manter na sua vida. Por isso que é importante a humilhação, porque ela é um alerta, não para nos colocar numa situação depreciativa, chateada, como às vezes nós venhamos nos sentir, mas pelo contrário, é para nos alertar: opa, eu preciso me levantar, eu preciso me superar, eu preciso vencer isso, eu preciso olhar isso por um outro ângulo, para que eu realmente possa, receber tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Caim viveu muitos anos, porque Deus não matou ele, aí ele não ia ter recompensa nenhuma. Deus deixou ele vivo. Aí Caim falou: mas eles vão me matar, né? Vão acabar com a minha vida, né? O que eu fiz foi terrível. Não se preocupa não, que você vai ver muito para sofrer muito, porque o que você fez foi lamentável, porque em Caim desencadeou esse desinteresse ao próximo. Mas eu estou falando isso porque viver numa cidade como São Paulo é um privilégio, mas ao mesmo tempo um risco. Um privilégio porque você tem muitos benefícios, mas também tem o risco da indiferença, da falta de compaixão e de amor pelas pessoas e interesse pelas pessoas. Nós só vamos ser mais humanos e mais abençoados quando a minha humanidade for praticada na preocupação e no zelo para com o próximo. Isso é muito bonito, porque as culturas primitivas e indígenas até hoje, eles praticam isso, esse exercício de se ver no outro, de se fazer do outro para si mesmo. E nós que somos civilizados fazemos o contrário. Faço a mim mesmo e o que o outro se dane, e a nossa humanidade vai acabando. Nós vamos deixando de ser aquilo que Deus quer que venhamos a ser, porque perdemos essa nossa capacidade de empatia, compaixão, amor, preocupação. Hoje estou com um problema no coração, né? Porque eu fico assim, meu Deus, eu vejo uma pessoa numa situação, numa luta, numa dificuldade, eu fico me colocando ali, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso, né? Isso é muito triste, é muito... Eu vou orar, eu vou ajudar, eu vou fazer alguma coisa, porque quando eu faço isso, eu não faço isso por mim mesmo, eu faço porque é isso que eu sinto, mas isso volta com cuidado para a minha própria vida, volta com o zelo para a minha própria vida, não pela aquela pessoa, por outros meios que Deus provém para nós. Eu também não tenho tempo, eu também não tenho dinheiro, eu também não tenho um carro lá cá, eu também saio de casa preocupado com a morte, com o roubo, com o sequestro, com um bocado de coisa. Eu estou roubando até R$100, né? R$50, né? Qualquer coisa, né, gente? Quer dizer, então, mas quando
eu começo a só ver a minha vida em mim mesmo, ver a vida em mim mesmo, mas não no próximo, eu perco a minha humanidade e perco como Deus me criou. Por isso que essa passagem está ligada muito a essa adoração a Deus. Ambos estavam ali para servir a Deus, só que um serviu propriamente e o outro não serviu. E o fato do outro não servir propriamente trouxe consequência em relação a ele ao próximo. E essa relação com o problema com o próximo trouxe para ele um problema em relação com Deus. E daí se torna um pecado que ele vai levar as consequências para o resto da vida. Nosso pecado não é com o imaginário, com, sabe, o invisível, mas nós pecamos contra Deus quando nós pecamos contra o nosso próximo. Quando nós desconsideramos o humano do meu vizinho, do meu amigo, às vezes dos meus filhos, às vezes das pessoas que estão à minha volta. Essa não é uma mensagem humanista, mas é uma mensagem humana, em que eu entendo que nós temos uma natureza de Deus, criada por Deus. E essa natureza nós a chamamos de humana, que tem a imagem e semelhança de Deus em nós. Quer dizer, quando nós somos plenos na nossa humanidade, como Deus é compaixão, Deus é amor, Deus é cuidado, Deus é zelo. Então, quando essa natureza humana está sendo desenvolvida em mim, o mundo se torna melhor. O nosso meio se torna melhor, porque eu exerço a minha humanidade no meu próximo. E exercendo a minha humanidade, eu estou sendo mais aquilo que Deus é e que me fez ser, a sua imagem e semelhança. Não que Deus seja humano, mas é através da criação da humanidade, né, que nós temos essas características de Deus. Quando eu deixo de ter essas características, eu deixo de ser humano. Por isso que a gente fala que uma atitude brutal de crime, essas coisas horríveis que acontecem, fala, isso é desumano, porque não faz parte da natureza humana. Mas hoje parece que faz parte da natureza humana, né? Essa desumanidade, a gente aceita. Não é, isso não é a nossa natureza. Essa é a natureza do pecado. Essa desumanidade é consequência da natureza do pecado. Mas quando você está obediente a Deus, a sua natureza humana, ela é restaurada. E você recebe em Cristo a restauração do amor, da compaixão, do cuidado, do zelo e do carinho. Então, quando Caim foi humilhado, você fala, não, a humilhação era uma oportunidade para Caim não cair. Mas quando Caim foi humilhado, em vez de reagir positivamente, olhar, opa, errei mesmo, deixa eu consertar, ele resolveu, não vou fazer. Já fiz. Não aceitou porque não quis. É isso que eu posso fazer. E o que aconteceu? O pecado que estava ali entrou na vida dele. E fez com que ele ficasse desumano ao ponto de matar o seu irmão. A primeira morte que nós temos relatada na Bíblia. Não é assim? E aí você vê que essa desumanidade de Caim fez com que ele tivesse consequências para sempre em sua vida. Dele não poder colher o fruto do seu próprio trabalho, somente com muita dor, com muito sofrimento, e ainda receber um sinal para poder ser protegido, para que ninguém tirasse a sua vida. Então, irmãos, quando eu olho para essa passagem, muito mais do que estamos entregando a Deus, mas assim, eu sei o que eu estou entregando a Deus quando eu sei que eu estou entregando ao meu próximo, o que eu estou dando ao meu amado, à minha amada, às pessoas que estão em necessidade. Porque vir aqui cantar, ou dar o dízimo, ou fazer um culto religioso, isso é até fácil. Mas você ajudar uma pessoa, isso é difícil. Mas é quando você faz isso, ajuda uma pessoa, é que a sua humanidade
se torna melhor. A sua característica de imagem e semelhança de Deus está mais próxima de Cristo, que deu a sua vida por todos nós. Ele olhou por todos nós. Ele se deu por todos nós. Jesus foi o melhor humano que nós poderíamos ter em termos de exemplo e prática. E nós devemos seguir. Então, eu preciso parar de olhar para mim mesmo, porque isso não faz com que a minha vida seja melhor. Eu devo olhar para o próximo e ajudar o próximo, porque isso faz sim a minha vida melhor. E eu construo na minha vida quando eu construo na vida do próximo. Por isso que eu fico animado quando a CAF tem um desafio. Precisa levantar tanto dinheiro, precisa pagar isso, pagar aquilo, porque falo, gente, é uma oportunidade para a gente ser melhor. Quando existe uma situação de necessidade, para levantar uma cesta básica, eu preciso ajudar alguém com uma situação extremamente difícil, tal, eu vejo, cara, essa é uma oportunidade, porque quando eu faço isso, a minha natureza humana está sendo restaurada. Eu estou deixando de ser Caim olhando só para mim mesmo, mas olhando para o próximo. E aquilo faz com que a bênção do Senhor seja aceita na minha vida. Deus nos aceita por aquilo que fazemos ao nosso próximo, por aquilo que exercemos ao nosso próximo. Então, eu imagino que você possa estar como eu, precisando ser mais sensível, precisando ser mais humano, precisando ter mais compaixão, precisando ter os sentimentos corretos, não o sentimento da lógica e da razão, mas o sentimento do outro ser humano. E olhar para essas notícias, e não só para as notícias, mas a sua volta, literalmente, olhar com compaixão, não só como noticiário, que eu não tenho nada a ver com isso, mas como sou responsável disso e quero ajudar nisso, quero trabalhar nisso, quero fazer alguma coisa em relação a isso. O meu desejo é que vocês se tornem mais humanos, que vocês orem por humanidade na sua vida. Como é que chama aqueles personagens de filme de ficção? Não é androide que é meio humano, meio mecânico, né? meio ET, meio humano, né? Muitos de nós somos assim. Mas Deus quer tirar o ET de nós, Deus quer tirar, o robô de nós e nos fazer seres humanos. Quem é que não gosta de um abraço, de um beijo? Quem é que não gosta de um carinho? Quem é que não gosta de um sentimento de saudade ou de felicidade? Nós gostamos disso e isso faz bem. Mas a vida é muito mais profunda do que isso. A humanidade é muito maior do que isso. E eu só vou sentir essa humanidade, não se eu ficar esperando isso acontecer comigo, mas quando eu faço acontecer com o próximo, aí vem e acontece comigo. Que nós possamos aprender com Caim e ver que a situação de humilhação que estamos passando nesse momento da nossa vida, seja na escola, no serviço, na família, olha, quantas oportunidades de humilhação a gente tem? Eu, pelo menos, tenho inúmeras, né? Né? A gente é humilhado em várias áreas, em várias situações, né? Então, em vez de ver isso como uma derrota, enxergar como uma oportunidade de poder ser melhor, de fazer melhor, restaurar melhor e praticar aquilo que tem que ser praticado. O que você tem dado a Deus? Dado a Deus não é aquilo que você fala, Deus é tudo seu, você não está dando nada. Mas quando você vai, fala, Deus, o que eu posso fazer por essa pessoa ou aquela pessoa? Deus está vendo a sua oferta. Quando você se torna humano, né, e pode dar uma cesta básica, um arroz, um feijão, um lanche, pode dar já viu, né, na escola tem muito isso, né, aquelas criancinhas que não têm dinheiro para comprar lanche, aquela coisa toda. E a coisa mais linda do mundo, mais humana do mundo, quando você vê uma criança compartilhando o lanche dela. Acho que não tem coisa mais emocionante quando você vê e a gente não vê adulto fazendo isso. Você não vê adulto compartilhando o lanche dele com um outro adulto. Ele que se vira, o problema é dele. Não, o problema é meu. Porque quando eu faço isso com ele, eu faço comigo mesmo. Que Deus nos ajude, né, irmãos?
a entendermos aquilo que Ele está tentando nos falar nessa noite. Nos fazer ser uma igreja mais no seu perfil e no seu caráter e na sua imagem humana. E que a nossa humanidade ela seja praticada em relação ao outro humano. Então, quando nós olhamos situações de vidas preciosas, por isso que eu queria trazer o testemunho das mulheres que fizeram o curso aqui na nossa igreja. Nossa igreja abre as portas todos os dias, Judite? Todos os dias, jovens e senhoras entram aqui na nossa igreja, recebem um curso de treinamento profissional gratuitamente e, além disso, recebem um cuidado e um zelo na vida delas. E aquelas mulheres saem daqui com um diploma profissional, que vale em qualquer empresa, mas a maioria dela fala que o maior diploma dela é aquilo que ela recebeu do amor, do carinho, da atenção que foi dispensada a ela. É aquilo que mudou a vida dela. O diploma e a profissão vai ser um agregador, porque o que ela precisava era aquele tipo de cuidado, alguém cuidando dela. É isso, Júlio? Alguém se preocupando com ela, com as necessidades dela. E quando a nossa igreja abre, e todas elas agradecendo a nossa igreja, obrigado por essa igreja, porque se não fosse essa igreja, a gente não teria lugar para poder realizar isso. Obrigado ao Senac, que usou a nossa igreja para poder fazer isso. Então, obrigado à CAF, porque, então, quer dizer, a gente vê a gratidão que aquelas mulheres têm, e o carinho que elas têm pela Ju, pelo pessoal que trabalha aqui, porque aqui elas não recebem só um diploma profissional, mas elas recebem um carinho humano, uma atitude humana, porque nós não cobramos nada deles. Na verdade, a gente tem algumas despesinhas aqui, e nós bancamos essas despesas. A nossa igreja banca essa despesa, que não é nada perto da riqueza que essas mulheres e esses jovens recebem. Só que nós estamos fazendo. Ninguém é obrigado a ser membro da nossa igreja, ninguém vem na nossa igreja por causa disso, nós só fazemos. E isso faz com que a nossa igreja seja muito abençoada pela atitude desprendida que ela realiza nessas ações dela. Lógico que alguém paga o papel, a luz, o funcionário, que somos nós, todos nós aqui que contribuímos com os nossos dízimos e ofertas, que é voluntário, mas eles não pagam nada. Na verdade, eles recebem isso, mas o que eles mais recebem é alguém se preocupa conosco, alguém nos ama, alguém nos quer de tal forma que abre esse espaço, cede professores, cede pessoas importantes na nossa vida que nos aconselham e nos ajudam a ser humanos, porque muitas dessas mulheres e desses jovens, eles vêm para cá desumanizados, desrespeitados, desvalorizados, e eles saem daqui valorizados. Agora eu sou alguém, eu sou uma pessoa, eu sou gente. E é um testemunho mais lindo que o outro. E é isso que você precisa fazer, não só via a nossa igreja, mas via a sua própria vida, com outras vidas, e você vai ver esse benefício em você. Por isso eu acho que Deus continua deixando a nossa igreja de portas abertas, acho que por isso que Deus continua abençoando a nossa igreja, acho que por isso que Deus continua preservando a todos nós aqui, porque ainda temos um pouco de humanidade em relação aos outros humanos. E isso faz a nossa igreja um pouco mais humana. Vamos orar então e agradecer a Deus por esses momentos.